Se você parou neste vídeo é porque você precisa de ajuda com a sua palmeira Rafis e eu estou aqui para te ajudar. Essa daqui eu tenho há mais de 6 anos nesse vaso. É um vaso grande de cimento, não é um vaso que a gente consegue estar o tempo todo retirando e colocando terra. A planta palmeira Rafis, ela cresce muitas raízes, porque como é uma planta que pode chegar a 6 a 8 metros de altura, isso quando ela está no chão, é uma planta que para ter muita altura ela precisa de muito espaço para que as raízes também se desenvolvam muito. Então é uma planta que as raízes dela tomam conta do vaso. Então nesse período de 6 anos que ela está aqui, as raízes tomaram conta, a terra está muito dura. Claro, eu vivia colocando aqui adubo, vivia fazendo adubação, mas naturalmente a terra na parte mais baixa do vaso, ela vai ficando comprometida por conta do tempo. Então ela vai ficando uma terra dura, vai faltando oxigênio ali embaixo. Então os seres vivos que deveriam estar ali já começam a desaparecer. Então tudo isso influencia muito na qualidade de vida da sua planta. Então, pensando nisso, eu vou fazer aqui a troca da terra desse vaso. Eu não vou trocar o vaso porque esse vaso é muito bom e muito resistente para as raízes. Então eu vou fazer aqui a troca de terra desse vaso e vocês vão acompanhar passo a passo. Porque nesse processo você vai entender muito sobre essa planta, entender as raízes, entender a adubação, entender o ambiente que ela tem que estar, entender como fazer mudas, entender o que são as mudas, entender cada processo. Olha só o quanto minha palmeira Rafis cresceu nesse vaso. Ela ficou tão grande que as raízes já querem sair pela parte de baixo do vaso. O desafio agora vai ser retirar tudo isso do vaso para que eu consiga fazer a troca do vaso e conseguir remover parte dessas raízes para que a planta continue crescendo e bem nutrida. Olha só a dificuldade para tirar essa planta porque as raízes estão muito presas. Perceba que a palmeira Rafis é muito cheia de raízes. Olha só a quantidade de raízes que tomaram conta do vaso. Aqui eu tenho o tronco que cresceu, mas aqui eu tenho as raízes. E isso aqui são rizomas. Rizomas são como se fossem raízes mais grossas ou caules da planta que se desenvolve entre as raízes para dar origem a uma nova planta. Então todos esses pedaços que vocês estão vendo aqui vão dar origem a uma nova planta, a uma nova palmeira Rafis. Agora chegou o processo de eu fazer um pouco da retirada das raízes. É importante esse processo. Qualquer processo de mexer na planta, ela vai sofrer um pouco. Sim, ela vai sofrer um pouco, mas é necessário aqui. Senão, se eu colocar a quantidade de raízes que ela está dentro do vaso, rapidamente ela vai tomar conta de todo o vaso. Então, nesse momento eu estou fazendo uma poda também das raízes. As raízes mais profundas, essas raízes mais fininhas, porque ela vai conseguir dar origem a muitas outras raízes. Retirei a quantidade de raízes que eu queria, mas mantive também para continuar crescendo com a planta. E perceba que eu não tirei nenhum rizoma, tá? Nenhum caule desse que cresce por baixo da terra. Todos os caules foram mantidos. Tirei apenas as raízes mais fininhas da parte de baixo. Agora o que é que eu vou fazer? Peguei uma bacia, enchi de água e vou colocar a minha planta que está com as raízes expostas dentro da água. Você percebeu que ela estava seca no vaso que eu retirei. Então agora eu coloco aqui para que essa planta consiga absorver água e manter, não perder tanto, não sofrer tanto com esse processo de retirada das raízes. Então ela vai ficar um pouco úmida, ela vai absorver um pouco da água que ela está precisando para alimentar as folhas e toda a planta. Vou deixar ela aqui por mais ou menos uns 30 minutos, 1 hora mais ou menos. E chegou a hora então de retirar a minha planta daqui de dentro
Agora ela está molhada, as raízes estão úmidas, um pouquinho de terra que ainda tem ali com ela está úmido, o rizoma também. Então a gente já ajuda a manter essa planta com menos estresse nessa troca de terra do vaso que a gente vai fazer. Primeira parte concluída com sucesso, agora chegou a hora de preparar a terra para colocar a minha palmeira rafis de volta ao vaso. Olha, ela continua bonita, não amarelou, a terra está úmida porque foi molhada e olha aqui os rizomas que vão se transformar em novas mudinhas. Vamos lá começar? Para isso eu vou usar aqui uma terra mais vegetal, uma terra escura, tá? É uma terra que está rica em matéria orgânica. Também vou usar aqui areia de construção, também vou usar aqui carvão, tá? E para me ajudar na parte de baixo, você vai entender agora como é que eu vou montar. Isso aqui é aquele paninho que a mãe da gente geralmente usa na cozinha, tá? Aquele pano de balcão, esse aqui tá velhinho já, seria jogado no lixo, então ele foi bem lavado. Eu vou usar ele como uma manta para que fique na parte de baixo do vaso e não deixe a terra descer quando eu fizer a minha rega, certo? Assim, então vamos colocar aqui para impedir que a água acabe levando também a terra do vaso. Então, esse é o primeiro processo que a gente começa. Próximo passo. Eu sempre costumo usar nos meus vasos, na parte do fundo, para ajudar na drenagem da água, né? Da água escorrer e não ficar encharcando o vaso. Eu costumo usar isso aqui bem quebradinho, que é resto de telha, porque ajuda bastante. Só que a gente tem que ficar ligado em um detalhe. Nosso vaso é de cimento grande, por si só ele já é pesado. Então, para não tornar ele mais pesado ainda, eu não vou usar dessa vez pedaços de telha, nem de pedra, nem nada que faça ele pesar ainda mais. Vou usar isopor. Vou reciclar esses pedaços de isopor para deixar no fundo do vaso. Isso aqui vai fazer com que ele pese bem menos do que ele pesaria. Então, vou juntando aqui vários para ajudar a tornar meu vaso um pouco mais maneiro e ao mesmo tempo vai ajudar muito na drenagem. Você pode fazer isso também em outros vasos grandes que você tem em casa, tá? Plantas grandes, porque isso vai facilitar muito a drenagem. A água vai embora, mas não vai levar a terra e seu vaso não vai ficar tão pesado. Vocês querem ver como ficou? Vem ver como ficou. Olha só como ficou. Agora que meu sistema de drenagem do vaso vai facilitar a saída da água com facilidade, eu vou colocar terra no vaso. Primeiro eu começo por essa terra escura, essa terra preta. Preenchi o vaso até aqui de terra, mais ou menos. Agora eu vou colocar um pouco de carvão e vou misturar agora com um pouco de areia de construção. Essa aqui é areia de construção, tá? Nada de usar areia de praia. Aquela areia de construção mais grossa que vai ajudar muito na drenagem. Importante eu dizer uma coisa. Daqui, como você pode perceber, eu poderia tirar várias mudas. Cada pedaço desse aqui vai dar origem às plantas, tá? Vai dar continuidade à planta. E cada pedacinho desse aqui de rizoma vai virar uma nova muda. Então eu poderia cortar aqui, pegar esse pedaço e colocar em outro vaso. Poderia cortar aqui, tirar esse pedaço também e colocar em outro vaso. E assim fazer várias mudas. Não é o que eu quero fazer. O que eu quero fazer é só replantar essa daqui. Então tudo isso eu vou colocar de volta aqui no vaso.
Minha planta está mais ou menos aqui, ó. Então, ela estando aqui, eu consigo cobrir um pouco mais de terra e deixar essa borda aqui sobrando para quando eu colocar água, não ficar água escorrendo, certo? Então agora eu preciso preencher com mais terra. Então agora eu vou colocar um pouco mais de carvão, um pouco mais de areia de construção. Concluí o trabalho aqui que eu queria mostrar para vocês, o replantio aqui da troca de terra desse vaso aqui que já estava precisando dessa troca. E também, importante, vou regar uma vez por semana. Se tiver num período muito quente e eu notar que está seca a terra, umas 2 vezes por semana. Certo assim? Lembrando a vocês que eu tenho outro vídeo também falando sobre a palmeira ráfia ou rafis, como também é conhecida, tá? Trazendo várias dicas para vocês. E esse outro vídeo também já está aqui no canal, é só ver aqui na descrição desse vídeo. Viu a quantidade de coisas que a gente fez? Em pouco tempo a gente consegue fazer isso, e você também, sua mãe, seus irmãos, seu filho, todo mundo consegue também. E não sofrer tanto de ansiedade, porque a gente vai ter que esperar essa plantinha crescer e se desenvolver no tempo dela. Certo assim? Se gostou do vídeo, põe aí nos comentários pra mim se você gostou da dica, se ficou com alguma dúvida, tá? Curte, que isso me ajuda bastante. Compartilha, envia pra todo mundo no Zap, tá bom? Se inscreve também, que é muito importante pra mim. Se inscreve, não deixa de se inscrever, ativa o sininho aí, que toda vez que eu postar vídeo novo vocês vão poder ver, tá bom? É como eu sempre digo, ter uma planta em casa é uma terapia. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.